faculdade eu faço esse trabalho de mostrar o lado da teoria marxista e também mostrar para os alunos o lado da teoria liberal, porque afinal de contas a economia é isso, né? É feito de pensamentos econômicos, de teorias, e esse é o meu papel como professor, apresentar todas essas discussões que eu aproveito também, de alguma forma ou de outra, contribuir aqui para o ouvinte da Rádio Clube, que não é estudante de economia, mas com certeza está aí imerso nesse debate sobre esquerda, direita, liberalismo, intervencionismo, governo, não governo, mercado, que a gente vê falando aí, seja nos noticiários, nas discussões nas redes sociais e tudo mais. Muito bem, eu agradeço sempre a sua participação aqui conosco, Hermano, e nesta segunda-feira, dia 18 de abril, nós temos muitos assuntos a tratar aqui, viu? Começando por um deles, porque Bolsonaro desafia Alexandre de Moraes a prendê-lo e caçá-lo por desconfiar do sistema de votação. O presidente Jair Bolsonaro desafiou o ministro do Supremo Tribunal Federal e atual vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, a prendê-lo ou caçá-lo por desconfiar do sistema de votação, além de criticar o TSE, chamando-o de um grupo fechado. O TSE Futebol Clube. O grande problema que a gente tem é o Tribunal Superior Eleitoral. Virou lá um grupo fechado, TSE Futebol Clube. O que se fala é lei, afirmou. Há poucas semanas, o Alexandre de Moraes falou que quem desconfiar do processo eleitoral vai ser caçado e preso. Ô Alexandre, eu estou desconfiando. Eu estou desconfiado. Vai me prender? Vai caçar meu registro? Que democracia é essa? Nós podemos desconfiar de tudo. Quando desconfia, a gente aperfeiçoa, acrescentou. Procurada, a assessoria de imprensa do Supremo Tribunal Federal informou que não deve comentar as declarações do presidente, dadas em entrevista a um repórter da CNN Brasil no último sábado. A assessoria do TSE não respondeu de imediato a pedido de comentário. Em outubro passado, ao barrar uma ação que deveria caçar a chapa Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão, Alexandre de Moraes, que vai presidir o TSE durante as eleições, disse que não iria tolerar a repetição da prática de disseminação de notícias falsas no pleito de 2022 e alertou que a conduta, se ocorrer, poderá levar à prisão dos envolvidos e à cassação do registro da candidatura dos envolvidos. Na ocasião, Moraes não citou Bolsonaro. O presidente, em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto ao Palácio do Planalto, voltou recentemente a fazer críticas contra os ministros do Supremo e do TSE e ao sistema de votação brasileiro. Hermano. Certo, Matheus. Bem, essa conversa já é antiga, né? O Bolsonaro já até mobilizou ali no 7 de setembro aquela estapafúrdia manifestação contra o voto eletrônico, né? Nossa urna eletrônica, alegando aí qualquer tipo de fraude, inclusive sem nunca ter provado nada, né? Sem nunca ter nenhum registro de fraude, de mudança de voto. Teve até o episódio em que, e o Bolsonaro está sendo investigado por isso, de vazar um suposto invasão que teve ao banco de dados do TSE, e ele divulgou, né, uma investigação que é sigilosa nas suas redes sociais, né, para você entender o nível, né, do Bolsonaro e, infelizmente, que é o nosso presidente. E aqui, mas aqui eu vou de alguma forma concordar exatamente com uma parte aí da fala do Bolsonaro, que é o seguinte: por que não caçou? Por que o Alexandre de Moraes foi um covarde e não caçou o registro da candidatura do Bolsonaro e do Mourão? Todo mundo sabe que a eleição de 2018 foi repleta de fake news, que existe uma máquina profissional, com profissionais qualificados e gabaritados para produzir fake news e para imundar os grupos de WhatsApp das pessoas com mentira, com notícia falsa, com difamação. Quem aqui, né, ouvinte da Rádio Clube, nunca recebeu uma mensagem no WhatsApp: urgente, Ferrari de ouro do filho do Lula. Urgente, PF descobre que Lula é dono de metade do Mato Grosso, sabe? Essas coisas estapafúrdias que não tem cabimento. E aí nem só sobre o Lula, é sobre qualquer pessoa que ouse a desafiar o bolsonarismo. Eles usam essa máquina de mentira, né? A gente não pode falar fake news, porque fake news é um jeito bonito de falar mentira. E aqui eu já falei por várias vezes que a principal qualidade do Bolsonaro é ser um exímio mentiroso. E assim, sem nenhuma vergonha. E aí, não é só mentir aqui na boca, né, na cara de pau. Isso aí pra ele é fichinha. Ele, com a sua turma, com o Carlos Bolsonaro, que é o principal gerente
dessa organização criminosa de produzir mentiras, eles produzem mentira em escala industrial. Então, são grupos de WhatsApp que ficam mandando, e as pessoas vão encaminhando e ficam impressionadas com o nível das mentiras. Então, assim, realmente, por que o Alexandre de Moraes, quando foi julgar, já que tinha indícios muito fortes, né, assim, praticamente na cara aí, sobre como a turma do Bolsonaro usou essa estrutura para produzir mentiras, por que não caçou? Por que ele não foi corajoso o suficiente e agora fica aí, tendo que ouvir o Bolsonaro desafiar ele a caçar, caso ele repita? E aí, já deixa uma dica, né, que é o seguinte, é o Bolsonaro falando, eu vou usar isso de novo, e aí eu quero ver esse careca, né, como eles falam do Alexandre de Moraes, me caçar. Então, assim, é basicamente uma confissão de culpa de que o Bolsonaro, na eleição, vai se utilizar dessa estrutura profissional. Então, a gente não está falando da tia, do vovô lá que fica fazendo postagem ou que escreve mensagem. Não, a gente está falando de pessoas qualificadas, preparadas e pagas, eu acho, inclusive com dinheiro público, para produzir mentiras, e inundar as redes sociais de mentira. Então, para mim, né, quando eu vejo isso, é o Bolsonaro basicamente falando, eu vou fazer de novo, eu vou mentir, eu vou difamar, eu vou usar toda essa infraestrutura de produzir mentira para atacar meus adversários, e aí eu quero ver se esse pessoal aí vai ter coragem de caçar o meu registro. Então, assim, eu olhando agora, nesse momento, para mim é uma confissão de culpa de quem vai continuar cometendo crime, continuar alimentando a desinformação e alienação das pessoas, principalmente daqueles mais vulneráveis, a partir do WhatsApp, a partir dessas redes sociais, que vem tentando desenvolver mecanismos, né, de denúncia, de quebrar link, de derrubar a conta, para tentar coibir isso, porque ninguém aguenta, né, assim, ficar sendo bombardeado por mentiras, seja em cada declaração do presidente, seja dentro das redes sociais. E, bem, o Alexandre de Moraes já mandou prender uma turma aí exatamente por essas questões, né, do fake news, do gabinete do ódio, e inclusive deputados aí, o deputado Pitboy lá, aquele fortão que já foi preso, já está de tornozeleira, tirou tornozeleira, voltou tornozeleira, dormiu no Congresso para não pôr tornozeleira. Bandido, né? Bandido que não quer pagar a lei, sabe? E aí é incrível de ver que incrível de pensar, né, que durante a época aí dos processos da Lava Jato, todo mundo, o Moro, né, o Sérgio Moro cresceu aí como grande bastião da justiça no Brasil, e por muitos momentos os acusados ali do Sérgio Moro, né, falavam que ele era um juiz suspeito, um juiz enviesado, que só processava um determinado partido e que questionava as decisões dele, né? E hoje, então, o Bolsonaro, ele também vai questionar os juízes porque eles estão cometendo crime. E aí, em vez de tentar mascarar o crime que eles estão cometendo, eles desafiam aqueles que têm por obrigação, porque, né, o Alexandre de Moraes, como presidente do TSE, ele tem a obrigação de julgar essas questões que tangem as eleições. Então, fica desafiando. É como se fosse um bandido desafiando um juiz a prendê-lo, né? E espero eu que o Xandão, como alguns o chamam, não seja covarde como ele foi nesse veredito sobre as eleições de 2018, e que, na presidência do TSE, não permita que as nossas eleições sejam manipuladas e coordenadas por essa estrutura profissional de produção de mentira, que produz mentira em larga escala, sabe? Então, além de ser uma confissão de culpa do Bolsonaro, que vai continuar utilizando essa estrutura de mentiras, eu rogo que o Xandão tenha, sim, coragem de enquadrar esse meliante que é o Bolsonaro e sua família, que produzem mentiras a larga escala, né? Então, espero, francamente, que ele tenha a hombridade do seu cargo e faça o dever que a Constituição garante, né, como presidente do TSE, e garanta eleições limpas, seguras e sem mentiras, né, e sem mentiras produzidas em larga escala por essa estrutura profissional de fake news. Muito bem, aqui na Rádio Clube 98 são 19 horas e 2 minutos, 19 horas 2 minutos. Aqui, muito bem, vamos lá. Irmão, eu vou trazer aqui agora a participação do ouvinte, 3818-1798.
Você ainda nos ouve? Sim, eu estou aqui. Ah, ótimo. Então vamos ouvir o ouvinte. Boa noite, Matheus. Boa noite, irmão. Boa noite aos ouvintes da Rádio Clube. Ô, irmão, algumas colocações aqui rapidinho. Questão de fake news, eles vão ter que trabalhar triplicado esse ano que o povo não vai cair mais. A exemplo, nós vimos aí aquela fake news esse dia para trás da Daniela Mercury, no qual o filho do Bolsonaro editou um vídeo dela falando de Jesus Cristo, espalhou como fake news, e se descobre que o vídeo que tá rodando aí de que ela fala mal de Jesus Cristo não tem nada a ver que ela tá falando mal de Jesus Cristo. Pelo contrário, ela tá falando mal do momento que nós estamos vivendo com questão de comparação de gay, que é o Renato Russo. Uma fake news que eles colocaram aí. Outra fake news que rola deles é o do Lula falando da televisão, que o brasileiro tem uma televisão. Aí eles cortam nessa parte, já vai em outro cenário e colocam o Lula falando, explicando num outro encontro, falando questão de televisão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Já começaram a espalhar. É o que você falou, a eleição de 2018 foi puro fake news. E eles estão achando que esse ano o povo vai ser bobo e vai ser fake news. Começou a rodar aí os vídeos da motociata, né? Eles estão fazendo motociata, espalhando, querendo mostrar que tem popularidade. Um presidente que não tem popularidade. Nós tivemos um evento aqui em Patos de Minas esse final de semana, no qual com o maior índice, uma classe alta, né? Com ingresso de R$1.000 é só classe alta. Fizeram uma baixaria daquela ali. E ainda por cima, acharam que estava abafando. Aí eu te falo uma questão. Popularidade se mede no meio do público, de todas as classes. O bonitão que anda de moto, que se acha que tem popularidade, foi pro campo de futebol, foi vaiado, né? Engraçado que foi pro jogo do Santos ontem e foi vaiado. Eu queria fazer aqui eu queria aqui fazer um comentário em cima desse comentário aqui do nosso amigo Hamilton. E até abrir um parêntese. Ontem eu e uma amiga, a gente tinha acabado de almoçar, e aí eu vi esse vídeo das pessoas durante a Beats Patos, e elas gritavam palavras de ordem. Ei, Bolsonaro, vai tomar. E aí eu não vou falar a palavra, porque você que está me ouvindo vai saber identificar muito bem. Ei, Bolsonaro, vai tomar naquele lugar. Só que, e aí eu parei para observar e até confirmei essa informação hoje. O último lote do evento, é claro que quem comprou a entrada nesse evento, no evento Beats Patos em 2019, comprou aí pelo valor de R$300. É claro que isso subiu de preço, os lotes teve lote vendido a R$700 e o último lote estava sendo vendido a R$1.000. É claro que a gente observa que em eventos abertos a gente tem aí gritos de fora Bolsonaro. Eventos fechados, que são mais caros e que se é necessário pagar-se um valor mais alto e que o jovem e o jovem pobre não consegue participar desse tipo de evento. Aí nesse tipo de evento que a entrada é mais cara e que na maioria das vezes é um valor muito mais alto, a palavra de ordem é: ei, Bolsonaro, vai tomar naquele lugar. Então, onde que a gente chega na observação? De quê? E aí, aqui eu não tô, eu tô colocando aqui, quem tira a opinião, quem vai tirar a conclusão é você que está sintonizado comigo. Num evento que é caro para entrar e que o pobre não entra, manda o presidente da República grita palavras de ordem. E na verdade eu me confundi porque foi Lula, não foi Bolsonaro, foi Lula, foi o Lula ir tomar naquele lugar e não Bolsonaro. E aí a gente tem eventos abertos. Agora eu vou ter que reformular o que eu estou contando para o ouvinte, porque nesse caso não foi Bolsonaro que foi mandado tomar naquele lugar, mas sim o Lula. Um evento caro, onde a maior parte de quem participa é quem tem dinheiro para pagar a entrada, mandou Lula ir tomar naquele lugar. Eventos em que o valor da entrada é menor e que o jovem pobre pode participar,
quem a palavra de ordem é direcionada ao presidente da República. Então aqui você tem dois lados. Um presidente da República que é defendido. E aí a conclusão que eu cheguei de Matheus, nem é de locutor e jornalista, a conclusão que eu cheguei é de que eventos onde tem ricos, Bolsonaro é ovacionado. Eventos onde tem pobres, Lula é ovacionado. E aí? Agora quem vai tirar a conclusão é você que está sintonizado comigo. Um evento que se pagou aí no último lote R$1.000 para entrada, a palavra de ordem direcionada ao Lula. A gente observa eventos Brasil afora, principalmente eventos em que tem um público mais jovem. Eventos que a entrada é um valor mais inferior e aí possibilita o jovem e pobre participar. Quem recebe palavras de ordem é o presidente da República. E ambos estão errados, porque não se deve utilizar evento nenhum para gritar palavra de ordem contra qualquer pessoa que seja. Por mais que Bolsonaro seja ruim, por mais que Lula seja ruim, por mais que Bolsonaro seja bom, por mais que Lula seja bom. Gritar palavra de ordem em eventos, é claro que a gente não consegue conter isso, mas está errado de qualquer forma. Vamos continuar ouvindo o Hamilton. Olha para você ver, isso que é popularidade. E esses caras ainda continuam espalhando fake news. Eles acham que com fake news vão ganhar a eleição. Aí, exemplo, você pode pegar qualquer vídeo, qualquer comentário de qualquer bolsonarista, eles não têm argumento. E como resposta é a ignorância, é a agressão e a estupidez. Eles acham que sendo ignorante, estúpido e rude inibe qualquer um. Eu não tenho medo de nenhum bolsonarista que for falar mais alto do que eu. Porque na hora que um bolsonarista fala que o Lula é ladrão, que o Lula é bandido, eu só faço a pergunta para ele: eu posso mandar te investigar do dia que você nasceu até hoje para ver se é muito honesto para chamar outra pessoa de ladrão? A verdade é essa. O Bolsonaro foi eleito na malandragem da onda do Sérgio Moro. Que se em 2018 o Moro fosse candidato a presidente, o Moro dava uma surra no Bolsonaro. O povo estava carente, o povo estava sendo iludido aí com essa questão de corrupção. O Bolsonaro entrou na ondinha que eu sou honesto, 17 anos como deputado federal, só na rachadinha, né? Os filhos mandando as milícias do Rio de Janeiro, especialista em milícia digital. Ele entrou na ondinha que eu sou honesto, que eu sou o bom samaritano. O povo caiu no conto da Cinderela. Agora nós estamos aí ferrados. Mas vai tomar uma lavada esse ano, pode ficar tranquilo. Eles acham que esse ano vai ser Cabo Daciolo. Eles estão achando que vai ser Marina Silva, Haddad, aqueles candidatos que ele enfrentou em 2018. Então que ele pode preparar, que eles vão ter que trabalhar triplicado, porque esse ano se eles ganhar, vai ganhar por sufoco. Mas acho que não ganhar também não ganha não. Eles vão tomar um couro mesmo, porque o povo tá cansado desse cara nojento, esse tal desse Bolsonaro. Esse cara é insuportável, Deus que me perdoe. Um abraço. Tem mais participação, viu? O Ronei. Alô, Ronei, boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite. Matheus, seu convidado aí. Primeiro, eu não sou Bolsonaro nem Lula, que morram os dois abraçados. Mas seu convidado aí, ele tá chamando os eleitores do Bolsonaro de burro aí. Que a população mais vulnerável, não sei o quê. Nossa, ele tá chamando. Então é assim, se o cara não vota no Bolsonaro, o cara é super culto, o cara é gabaritado. Agora, se o cara votar no Bolsonaro, ele tá sendo enganado por fake news é usado tanto pela direita como pela esquerda. Tudo que esse cara tá fazendo aí ele não tá querendo dizer não, mas tá tudo defendendo o Lula. Ele tá meio com medo, né? Porque tem, como você diz, tem que ter muita falta de vergonha na cara, né? Defender o Lula numa hora do jogo desse. Mas também defender o Bolsonaro é fria, né? E concordo com você aí, Matheus. O Alexandre Moraes, ele não tem esse poder não. Quem que é ele, cara? Pra mandar prender e mandar soltar. Brasil tem lei, Brasil não é terra de ninguém, não. O seu convidado aí falando que tinha que ser preso, tinha que ser preso aquilo. Tipo assim, ele tá concordando com o careca aí, com esse safado, né? Com esse pilantra. E onde que o Brasil vai chegar? Porque quem manda é um pouquinho de gente terna. Esse Bolsonaro pra mim não vale nada. Esse deputado e a maioria não tá com nada, ninguém. Mas do jeito que ele tá falando aí, o problema é só o Bolsonaro. Pra mim o maior problema chama STF, cara. E daí pra baixo. Primeiro tinha que mudar esse STF. Botar a pessoa lá concursada, sem partido político. Esse Alexandre Moraes é um politiqueiro, sabe? O seu convidado não falou desse Alexandre Moraes em momento nenhum. Esse cara é um bandido, é um psicopata. O Alexandre de Moraes, né, com todo respeito ao seu convidado,
Esse Alexandre de Moraes nossa, cara, é um ditador. É um ditador, pronto. Ele faz o que ele quer dentro da lei. A Constituição deixa ele fazer a ditadura dele. Aí que tá o perigo. Até onde que vai chegar essas leis, permitindo esse cara soltar e prender quem ele quiser, porque o outro tá divulgando fake news e não sei o que. Tem dó, cara, a gente é inteligente, a gente sabe discernir o que é mentira, o que é. Se o cara tem um mau caráter de ir lá e voltar num bandido ou num assassino, é o cara. Ninguém é burro. Seu convidado aí tem que respeitar mais pessoas, sabe? Ninguém aqui é burro, nem quem vota no Lula é burro. O Matheus, esse ouvinte aí, ele tem que ter mais caráter. Esse aí falando de se investigar a vida da pessoa, não sei o quê. Talvez a vida dele, né? Que a minha pode investigar sim. Fala meu CPF pra ele não, porque eu não devo nada dele. Mas se a justiça me investigar, pode sim. Agora ele, o candidato dele, o Lula, eu não sei. Até o Bolsonaro também. Tá doido, se o cara falou um trem desse, que todo mundo rouba, que todo mundo é corrupto. Nossa, ouvinte, dá uma olhadinha aí, cara. Eu nem vou gritar que você fala mais alto que você não, que eu não sou bolsonarista, nem lulista, mas dá uma melhoradinha somente aí, parecendo que você fumou uma droga, cara. Presta atenção no que você tá falando. O povo brasileiro, a maioria é responsa e trabalhadora. Ninguém é obrigado a ouvir uma merda dessa aí que você tá falando na rádio, não. Você tá desonrando o povo brasileiro, falando que todo mundo que se for investigado é ladrão, é corrupto. Esse Lula é um ladrão, esse Bolsonaro é um palhaço. E você para de ser gado desses dois. Toma uma atitude aí. Muito bem, tem mais participação. O Márcio está participando conosco. Boa noite, parabéns pelos comentários. Gostaria que você, irmão, fosse aí um dia que o vereador Bolsonaro estivesse aí, comentarista das terças-feiras. A gente tem mais participação. Eu tenho também aqui na linha, eu peço para aguardar só mais um instante. Eu tenho muitas participações aqui no WhatsApp. Agora chegando aqui o Júlio César. Boa noite, Matheus. Minha opinião é que quem está em qualquer tipo de festa, independentemente que sejam as pessoas que estão lá, são todos trabalhadores ao invés de petistas que escolheram ficar atrás de governo recebendo benefício. E aí ele mandou aqui uma série de kkkk na internet, é uma risada. Então, hahaha, igual todo mundo fala, petista é igual corno. Você mostra, fala, mostra foto e continua sendo corno. Tem mais participação aqui do ouvinte chegando, aqui na Rádio Clube 98, vamos ouvir o Sarapó. Alô, meu amigo Sarapó, vamos dar aquele ok aqui no nosso WhatsApp e ouvir o Sarapó. Matheus, boa noite. Boa noite. Os ouvintes, irmão, você é um professor da universidade, você não tem como chamar o Bolsonaro de bandido, não. Bandido é o candidato que você apoia. O candidato que você apoia é preso e foi liberado por causa daqueles cidadãos do Supremo Tribunal Federal, desonestamente, viu? Então deixa eu te falar pra você. Eu vou explicar pra você. Quanto mais você fala, mais bobagem você tá falando. E o povo tá descobrindo que você é um bobo. Um professor universitário que tem doutorado de Harvard lá. Falar uma bobagem, chamar o Bolsonaro de bandido. Ô rapaz, para com isso. Você tá fazendo papel de bobo. Você vai fazer papel de bobo. Um professor universitário na Universidade Federal fazendo papel de bobo. Chamando o Bolsonaro de bandido. Bandido é o candidato que você apoia. Ele sim foi condenado por 3 instâncias, mas teve os seus babados de bandido que soltou ele, viu? Os babados de bandido que soltou ele. Então você respeita o meu presidente Jair Messias Bolsonaro, tá? Ele ainda é o seu presidente. Ele não é bandido, não. Ele não foi preso, ele não está condenado porque ele foi preso, não. Ele não está condenado, não. Não tem nenhum... Tá? Não existe nenhum processo contra ele, não. Quando houver um processo contra ele, que for julgado pela primeira, segunda, terceira e quarta instância, aí você pode chamar ele de bandido. Agora o seu foi, viu? Ele só foi solto porque tem os babados dele lá que soltou ele. O seu foi. O seu candidato foi e é, né? Você viu? Ele é a favor de aborto? Você é a favor de aborto? Se você é a favor de aborto, por que sua mãe não abordou você? Fez aborto seu? Porque ela respeita a vida. Se o seu candidato não respeita a vida, é problema seu e dele, tá bom? Os padres de Minas não ganham eleição para presidente, não, Matheus. Padres de Minas tem meia dúzia de pessoas no cenário brasileiro, aí. Você ficou louco? Meia dúzia de riquinho aqui, só, de pobrinho, Ô, Matheus, você me ajuda aí, Matheus. Seu candidato tá perdendo por causa do aborto. Você ia gostar que sua mãe fazia aborto seu? Ou é mentira que não falou isso?
que é tudo mentira, que é mentira do povo, que não falou nada disso, que ele falou que é a favor da vida. Depois que ele falou que ele tá caindo e vai cair, e vão cair. Qual pobre que pode comprar um relógio de 89 mil reais? Qual pobre? Fala pra mim qual. Me apresenta pra mim, Matheus. Qual pobre pode comprar um relógio de 89 mil reais? Falando que você vai ter que usar uma televisão, um carro, uma casa, uma televisão, tá bom. E qual pobre pode comprar um relógio de 89 ou 90 mil? Não, um amigo dele deu pra ele. Foi o irmão deu pra ele, que o irmão gosta dele, deu pra ele de presente. Ele é professor universitário, pôde comprar, né? E deu pra ele de presente o relógio que tá. Como é que você tá louco? Seu candidato ganhou. Matheus, você tá vendo aí? Você tá vendo como é que vocês são mentirosos? Viu aí, ó? Vocês estão provando que você só fala mentira. Você quis botar a culpa no Bolsonaro, mas é rico. O Lula também tem o relógio de 89 mil. Aliás, o amigo dele. Você tá vendo como é que vocês estão tudo mais perdidos que segue um tiroteio? Coisa, Matheus, é os ricos milionários que mantêm a cidade de Pato, Minas, velho. É os ricos milionários, Lula, que mantém a cidade de Pato. Não é petista, não, senhor. Você tem que entender isso. Se eles são ricos, vamos dar graças a Deus que tem eles, que dá emprego para todo mundo. Aposto que seu patrão estava lá. Eu tenho certeza absoluta. Eu não sei se ele gritou fora, que agora ele está candidato para outro partido, né? E disse que der favor pro PT, eu não sei se ele gritou, não. Mas que estava lá, estava. Porque eles é que mantêm a cidade de Pato. Ou você acha que pobre mantém a cidade de Pato? Eu, pobre, vou manter? Eu não, eu fico reclamando que a gasolina tá cara, que o arroz tá caro. Você já viu o rico para televisão reclamar que tá caro? Você viu algum governador de Minas do Brasil reclamar que a gasolina tá cara? Não, eles estão pegando 30% do ICMS, então você tem que entender isso. Vocês têm que entender isso, gente. A Milton entende tanto de política que o Bolsonaro ficou 25 anos como deputado, 17 anos, não, senhor. Você aprende política, moço. Para você aprender a falar. O Bolsonaro ficou 25 anos como. Ele foi acho que 27 anos. Tantas eleições, viu? Não é igual o Lula, é tantas eleições que ele ficou. E eu tenho também aqui a participação do nosso amigo Geraldo e, na sequência, o Fernando, que está na linha para participar conosco ao vivo. Acha aí, ô Matheus, esse Bolsonaro aí, se Deus lhe guarde ele ganhar mais 4 anos, ele vai acabar com o resto do Brasil, né? Porque petróleo tá de uma maneira que não tem jeito. Os mantimentos, os trem tá subindo cada dia. Daqui uns dias pobre não come, não tem jeito da gente trabalhar porque não dá conta de pagar combustível. O Bolsonaro vai acabar com o Brasil. Se o Lula não voltar, nós tá lascado. Se não der um jeito de melhorar alguma coisa, nós tá lascado. Eu tenho uma moto, eu tô gastando mais de R$100 por semana de combustível nela. Muito bem, 7h20. Hermano, antes de passar para você e também o Hermano que quer participar na linha e quer expor sua opinião, eu ouvi atentamente aqui a participação de todos. O Sarapó, ele fez alguma alegação dizendo que não é o pobre que mantém a cidade de Patos de Minas funcionando. O Sarapó, o pobre é quem consome, pode pagar em 10, 24 vezes, mas fielmente tá ali o pobre pagando suas contas. Quando não tem dinheiro, infelizmente não paga. O nome vai parar no SPC. E aí é trabalhar de novo para colocar o nome em dia. Tem muita gente que tem muito dinheiro e infelizmente acaba por não vamos tentar aqui, pronto, agora sim na linha de novo. E muita gente acaba por dar o calote em muitos comércios, em muitas instituições na nossa cidade. Eu, Matheus, utilizo transporte público todos os dias. E a média é em torno de 25 mil pessoas. 25 mil pessoas pagando R$4. Quem usa coletivo? É pobre ou é rico? Se não tiver pobre em Patos, quem vai trabalhar nos mercados da vida? Quem vai atender dia de domingo na padaria? Quem vai atender numa loja? Quem vai abastecer o carro, lavar o para-brisa, quem vai fazer a segurança de uma instituição bancária ou até mesmo de um hospital, quem vai varrer a rua,
Quem vai recolher o lixo? Será que não é o pobre que mantém Patos funcionando? Porque eu duvido muito que se os pobres saírem de Patos, os ricos vão continuar mantendo a cidade de pé. Vamos então observar também o comentário que faz. Eu entendo perfeitamente, só ter feito as alegações, eu me confundi, peço desculpas por ter confundido, porque a palavra de ordem da BITS foi direcionada ao ex-presidente da República, ex-presidente Lula, e a gente tem eventos como a Lula Palusa que tiveram aí palavras direcionadas ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, é esse contexto que a gente tem que analisar de tudo, independentemente do evento que seja. É necessário que respeitamos qualquer pessoa, porque a partir do momento que a outra tenta gritar, e aí que está o erro do bolsonarismo. Quando alguém posta nas redes sociais, isso eu tenho dito para todos os meus amigos, alguém vai lá e posta uma publicação dizendo que vota no Lula. Por que não respeitá-lo? Aí, a grande maioria que faz comentários xingando a pessoa são bolsonaristas. Aí eles xingam, eles falam, mas ladrão, você também é ladrão, por que quer votar no Lula? Pô, peraí, a pessoa não é ladrão porque quer votar no Lula. A pessoa quer votar no Lula porque ela considera o Lula como resposta aos problemas da pobreza, independentemente se ele roubou ou não. E aí? Outra coisa, faça uma pesquisa de aprovação em patrocínio. Já é o segundo escândalo de corrupção envolvendo o prefeito de Eromarra. Faz uma pesquisa em patrocínio. Se o povo de Patrocínio, se tivesse uma próxima eleição, não ia reeleger de novo Deiromarra. E aí? Agora a conclusão é feita por você que está nos ouvindo. Hermano, o Fernando está na linha e ele quer participar conosco também. Fernando, o Hermano já te ouve, pode ficar à vontade. Boa noite, Matheus, boa noite, Hermano, boa noite, ouvinte. É o seguinte, Matheus, eu quero comentar aí, eu estou escutando aí, né, nas minhas participações aí na rádio, sempre eu estou ouvindo e aí eu não dou conta de ficar calado sem dar o meu pitaco. Fique à vontade, a ligação só está picando um pouquinho, talvez se você se posicionar melhor, fique à vontade. Aí, tá dentro? Sim. Tá vendo? Tá? Melhorou mais. Aí, é o seguinte, eu tava vindo aí da participação do pessoal da BITS, né? Você disse aí, eu concordo parte com você, parte com os ouvintes aí que estavam participando. Uhum. Mas é o seguinte, a BITS tinha pessoas pobres, ricas, só que as pessoas vão melhorar cada dia. O Hermano é como se diz o Sarapória, sabe? Ele é o que mais tem que se ofender com os resultados. Nós vamos ver entendendo. E eu vou chegar lá, você vai entender por quê. Aí, aquele evento, você vê eventos diferentes, né? Evento de Patos de Minas, a BITS, o pessoal vai, Lula, trabalhou. Aquele outro evento lá no Rio de Janeiro é o seguinte: Bolsonaro fora do Canadá. Pessoas ali dentro, tinha milhões, tinha muitas mil pessoas ali. Todos que queriam fazer o contrário ficaram calados, porque senão ia ter coisa feia ali, certo? E aí eu acho que as pessoas estão tendendo para um lado que não deveria. Agressões, tanto verbal como, né, física, fica ruim. Porque nós temos a pior política dos últimos tempos no nosso Brasil. De 2000 para cá, certo? Agora está consertando e precisa melhorar. Falar que Bolsonaro é miliciano, é isso. Ele pode até os filhos dele, se os filhos dele for, ele pode até condenar ele, os filhos. Mas ele, o STF, os mandatos dos petistas aí, dos antigos administradores do governo, tirou ele da cadeia, né? E aí ele já tinha achado um jeito de botar o Bolsonaro na cadeia, igual eles estão perseguindo. Agora, fake news é isso aí, falar que o Lula ajudou pobre. O único pobre que ele tirou da pobreza foram os filhos dele. Os filhos dele nunca trabalhou, era um lutador de bosta do elefante. O outro, você viu agora, esses dias tá passando na televisão, aí na Globo, hein? Falando que
Os filhos do Lula teve não sei quantas empresas fantasmas. Nunca tirou uma nota. E passou bilhões, entrou na empresa. Aonde vem o dinheiro, para onde está indo? O cara que era ajudador de bordo de elefante, hoje é o cara mais rico do Brasil. Não tem jeito. O Fernando. É esse ponto. Fernando. Aí fica botando na cabeça dos pobres e o homem está ajudando o pobre. Tudo bem. Fernando, agora eu quero te perguntar o seguinte. O auxílio emergencial ajudou os pobres? O auxílio emergencial agora ou no passado? O auxílio emergencial, ele só existiu agora, na época da pandemia. Sim. Então tudo bem. E aí, ótimo. Tudo bem. Aí, só um minutinho. Quem é o presidente que estabeleceu o auxílio emergencial? Agora foi o Bolsonaro. Exatamente. Então, em 2025, quando nós formos lembrar do governo Bolsonaro e dissermos que em 2020 e 2021 Bolsonaro ajudou os pobres, tá errado dizer isso? É o seguinte. Não, só me responde. Vou te responder. Você me responde que eu preciso. Só para continuar a minha linha de raciocínio, depois você continua, fica à vontade. É só para você me responder essa pergunta. Seria lá na frente, falar que lá de 2025, 2030, o Bolsonaro na época dele ajudou, deu auxílio emergencial. Então, na época a fazer essa alegação e seja o presidente que for na época. Aí, o que acontece? Não, peraí. O que acontece? Quem era o presidente na época que instituiu, e podia ser qualquer presidente, tudo bem se já existisse Vale Gás, Bolsa Escola, mas uniu esses benefícios e aprimorou o benefício que se tornou Bolsa Família. O Bolsa Família ajudou os pobres? Ajudou o pobre a ficar sem vergonha, não trabalhar, né? Opa, pera. Então, em 2025, quando a gente for lembrar do auxílio emergencial, o Bolsonaro ajudou o pobre a ficar vagabundo. Mas tá dentro da pandemia. Não, Fernando, tudo bem, Fernando. O cara ficou em casa. Para aí. O cara ficou em casa, a família ficou em casa, todo mundo ficou em casa, e o que tinha que dar alguma coisa. O cara vai comer o quê? Então, Fernando, o que eu tô. Ele só deu esse auxílio porque era preciso e ele tinha que fazer. Tudo bem. Se a gente for colocar também, né? Aquele auxílio, ele ajudou aquelas pessoas, pais de família, que tratam a família com um salário mínimo. Eu tô falando coisa assim, de consciência. Não, eu entendo, Fernando. E aqui a nossa discussão não tá para defender nenhum dos candidatos. Só que a fome em 2003, a fome era maior do que hoje em 2021 com a pandemia. E era maior? A fome era maior porque não. Observa, naquela época nós não tínhamos carros por aplicativo, nós não tínhamos o empreendedorismo da forma como está tão forte e muito menos vendedores ambulantes na rua, e a informalidade não era tão crescente como é. Já tinha vendedor ambulante na rua. Tudo bem, só que não era tão intenso como é em 2020, quando chegou a pandemia. E tudo bem, Fernando, tudo bem. Eu não quero que você goste do Lula ou vote no Lula, e nem estou aqui para defender Lula. Eu estou apenas afirmando que, independentemente do que aconteça no futuro, nós tivemos Bolsonaro que entregou auxílio emergencial às pessoas que estavam desempregadas, porque aqueles que estavam com o nome na carteira não receberam auxílio emergencial. Mas aí você afirma que o Lula deixou o pobre preguiçoso. Então o Bolsonaro durante a pandemia também deixou o pobre preguiçoso, porque pagou mais do que o Lula pagou lá atrás quando fez o Bolsa Família. Então é isso que a gente tem que colocar em cima da mesa. O Lula sim ajudou os pobres, e não adianta falar o contrário, porque ele era o presidente da época. Foi através do Bolsa Família que muitas famílias que não tinham, que comiam farinha, água e açúcar, tiveram o que comer. Não, discordo de você. Não fala dos presidentes, vamos esquecer, Matheus. Fernando, deixa eu só concluir meu raciocínio e você fala o que você quiser e fica à vontade. Eu, Matheus, só estudei porque tive condições de fazer o FIES. Também tive a oportunidade do ProUni, só que eu optei pelo FIES. FIES era um programa que já existia? Sim, mas que foi ampliado
para quem era de baixa renda. A minha mãe, a vida inteira, trabalhou como boia fria para criar a mim e meu irmão. Em 2004, meu pai e minha mãe se separaram. E, infelizmente, eu me recordo disso. A gente não tinha quase nada para comer. Passamos fome algumas vezes. Só que aí o Bolsa Família, em 2005, foi ampliado para a baixa renda. Eu e minha família não passamos fome, porque o Bolsa Família era baixo, o valor era baixo, era menos de R$100, mas naquela época, era R$79. Naquela época, um saco de 5 quilos de açúcar era R$3,20. Um saco de arroz era por volta ali de R$4,50. Então, eu posso não ter comido carne de primeira, mas sem comer arroz e açúcar para colocar, que seja no leite que era fornecido pela prefeitura, até que tinha. Tudo bem, era uma época. O valor do salário era mais baixo. Só que dizer que o Lula não ajudou os pobres é muito errado. Dizer que o Lula é inocente... Não foi dele. Então a gente não pode falar que o Bolsonaro ajudou os pobres em 2020. Eu não falei isso, você mas que eu te falando, perguntei. Mas eu te perguntei, não perguntei? E você confirmou pra mim que ajudou, não ajudou? Não, ele ajudou. Agora sim, eu já estou querendo te mostrar a diferença das coisas, certo? Fique à vontade. Atrás, assim, a nossa pobreza no Brasil, certo? Manteve, e agora, nos últimos 2012 até 2016, ela cresceu. O extrema pobreza passou de 30% de 20% para 30%. Extrema pobreza. Eu vou te falar uma coisa, Matheus. Voltando aí, como você falou, que passou várias dificuldades na vida, certo? Sim. Eu sou pobre, certo? Me considero um cara pobre, trabalhador. Tem gente que trabalha mais do que eu, mas eu sou um trabalhador, nunca vivi de Bolsa Família. E eu já cheguei dias na semana, final de semana, que o meu dinheiro dava mal para me fazer a despesa do grosso dentro dos meus filhos, certo? E isso, para você ver, eu sou casado há muitos anos. Eu tenho 58 anos. Então, quer dizer, eu nunca tive Bolsa Família. Trabalhei a vida toda e mantive. Tem dia que eu não tinha, final de ano, dia das crianças, eu não tinha dinheiro para dar algo para os meus filhos. Isso me dói. Porque, agora assim, dizer, um pai de família, a mãe de família, ó, não vou trabalhar não posso assinar carteira não, porque eu estou recebendo Bolsa Família. A sua carteira era assinada? A minha? É. Eu já trabalhei de carteira de assinação uma vez. Não, mas porque no seu caso, você, como homem, comparar-se a uma mulher é um pouco complicado. A minha mãe já tinha idade mais avançada, em torno ali dos 50 anos, e mesmo assim trabalhava como boia fria, e somente quando é safra. Então, na condição em que eu te afirmei que eu fui usuário do Bolsa Família, fui. Até que meu irmão teve a possibilidade de carteira assinada, de trabalhar de carteira assinada, e aí eu fui trabalhar olha só, que coisa interessante, em mais um programa de governo, no IFTM, eu estudava de manhã no ensino médio, estudava à tarde no ensino técnico e, por intermédio de um programa do governo federal, eu recebi um subsídio. E esse subsídio, então, me ajudou. Você conseguiu. Quantos bilhões de pessoas não conseguiu, Matheus? Nos últimos 20 anos, muitos não conseguiram. Por que não conseguiu? Porque não teve a mesma oportunidade que você. Então, não, mas Fernando, essa oportunidade surgiu porque através de um programa de expansão dos campos federais, dos institutos federais. Não, eu venho acompanhando pelos filhos, pelos meus sobrinhos, pelos meus parentes, pelas as pessoas e os amigos que eu conheço, certo? Não foi assim tão. Agora, gente, você também parece ser bem petista. Agora, então, não sou petista. É aí que tá o caso. Não sou petista. Interessante. Eu não sou petista. Ô, Fernando, uma pessoa que morava na Prata dos Netos, eu tive mais oportunidades que os seus filhos. Você morou em Patos a vida toda? Eu sempre morei em Patos e então, para quem morava em Presidente Olegário, mas tudo bem, mas para quem morava em Presidente Olegário, outro município, outra cidade, e aí, teve oportunidades porque eu busquei, eu corri atrás, estudei bastante.
E aí você consegue, às vezes, até agora, Matheus, não é diferente. Não, e aí é interessante porque, Fernando, mas tudo bem, mas então por que o representante do reitor da UFA esteve aqui na rádio uma semana passada ou semana retrasada, convidando as pessoas para fazer inscrições no campus da UFA, e aí isso revoltou muita gente na cidade, porque pensa, não, peraí, a Universidade Federal não tem pessoas que querem fazer cursos, por que lá no IFTM o curso de logística noturno teve que ser tirado da grade curricular? Por falta de interesse. E aí você afirma que não tiveram oportunidades. Tudo bem, não, mas todo mundo, assim, muitos não têm por algum motivo na vida deles, eles não têm ou não. Tudo bem, mas aí uma pessoas hoje pensando nisso, entendeu? Tá certo. Uhum. Um e outro. Agora, como nós estamos falando o seguinte, se eu não sou dizer que eu sou, eu te falar uma coisa que você não vai acreditar. Eu votei no Lula quando ele ganhou a primeira vez, certo? Eu não posso te afirmar em quem eu votei, porque isso pode até afetar o meu comentário. Uhum. Certo? E hoje é o seguinte, eu acho o seguinte, agora é o seguinte, vamos falar das diretrizes, das coisas certas do Brasil. O Hermânio, se ele é um professor, se é um cara conhecido, eu não tenho estudo que ele, e nem que você. Eu sei também que você é bem informado. Mas é o seguinte, presta atenção para você ver, certo? Se falar do jeito que ele está falando aí, das pessoas que votam no Bolsonaro, quer dizer, cada um tem sua escolha. E nós temos que respeitar isso aí, cada um sua escolha. Se o cara quer votar no Lula, só que eu acho engraçado, você dá outra coisa para pensar, pra você ver. Hoje, o sistema penitenciário do Brasil é imenso, tem gente demais, certo? E fora isso, tem muita gente que já saiu da cadeia e não pode votar. Porque o cara que é condenado, nunca mais ele vai votar. Ele não pode ter o direito de escolha. Agora, um ex-condenado, preso, vai candidatar ao maior cargo do Brasil. É absurdo. Eu tô falando do absurdo que aconteceu. Eu fake news. Agora, não, o cara não está condenado. Quantos bilhões e bilhões ele desviou? Ele não roubou, não, ele desviou. Ele fez metrô lá fora, ele fez ponte lá fora, ele fez refinaria de petróleo lá fora, ele fez coisa de gás lá fora. E o nosso Brasil é Brasil. Ele é um como se fala? Fernando, você se recorda... Ele foi mandado embora daqui. Você se recorda... Fernando, dá prejuízo no nosso Brasil. Fernando, agora o cara quer voltar, botar ele de novo no presidente. Fernando, em 2008 foi a eleição, acho que foi 2008 mesmo, ou 2006. Não, foi 2006. 2006 foi a eleição para presidente da República, deputado estadual, federal, senador. Você se recorda em quem você votou na época para deputado federal, por exemplo? Eu sei, desde os meus 18 anos, quando eu votei a primeira vez, que na época não podia o menor votar, eu sei em quem eu votei. Então, e aí você cobrou... Será que eu fiz a boa escolha? Sabe por que eu então, mas se esse deputado que você votou, e aí eu não posso te falar com clareza, porque nessa época eu ainda era criança, mas eu me recordo da eleição. Criança, assim, eu já estava no ensino fundamental, então mais ou menos alguma coisa eu me recordo de ver na TV. Você tem lembrança do deputado que você votou, federal, mas você falou para esse deputado, você tinha conhecimento na época dessas coisas que estavam sendo feitas, você cobrava do deputado para que ele tivesse uma ação mais efetiva, porque é isso, quando a gente tem um deputado federal que é da nossa região, aí a gente cobra dele, então cobra isso, faz isso, porque os deputados da época deveriam ter se posicionado. Uma coisinha. Matheus, você, o Hermânio, qualquer um ouvinte que dê conta de me contar. Tem bem a pergunta que eu vou fazer para você. É o seguinte: quantos milhões de eleitores no Brasil votam num candidato e tem acesso a ele de perguntar, de cobrar dele o que ele faz? E outra coisa, fora isso, as fraudes que vêm acontecendo ao longo desde quando eu entendo por gente e desde que eu voto. Uhum. Comigo já aconteceu de eu votar numa pessoa e ele não parecer a cara dele, não parecer de outra pessoa, não parecer ninguém e ser confirmado, até mesmo que eu enfiei o dedo naquele botão lá. Então, quer dizer, aí vamos ver. Agora, você acha que eu votei? Vamos supor, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que se eu tivesse votado para deputado federal, Zé Humberto, eu conheço e é tão fácil de eu cobrar.
E quantas vezes depois dele eleito eu posso ter acesso a ele no passado para cobrar alguma coisa dele? Você, hoje, como radialista, você tem esse acesso a todos que você vota? Então, quer dizer, é muito subestimar o querer que um pobre, a massa da pobreza que nós temos, a maior parte do brasileiro é pobre, né? Falar que tem que cobrar de quem ele vota para fazer a coisa certa. E eu te dar um exemplo aqui, até de parte minha, falar aí, certo? Os vereadores, o prefeito. E eu hoje eu posso falar de política pelo pouquinho que eu entendo, pelo pouquinho que eu acompanho. Agora, imagina as pessoas, não estou falando que as pessoas são mais burros, ou mais burros que eu sou burro, não. As pessoas são mais desinformadas. E as pessoas que não teve nos últimos 20, 30 anos de estudar, de formar, isso não é querer, é oportunidade que às vezes ele não deu conta de ir atrás. Então, não podemos julgá-los de jeito nenhum. Agora, isso que eu quero mostrar para você, o Bolsonaro, os filhos deles todos são estudados, formados, todos têm profissão, e nenhum deles são ricos, que um filho do Lula dá a riqueza deles 10 vezes. Então, quer dizer, é subestimar a cabeça do eleitor, do brasileiro, falar esse tipo de coisa. Igual o irmão acabou de falar aí, que o Bolsonaro é um miliciano, que ele é um ladrão, que ele é fake news, tal. Uai, que professor é ele? Quer dizer que está indo lá dentro da faculdade? Quer dizer, e uma coisa, ele não recebe de quem? Ele recebe do nosso dinheiro, que o presidente paga. Ele é um professor federal. Agora, eu respondendo à sua indagação, a única forma de contato, quando eu não consigo o telefone direto de algum político de âmbito nacional, eu tenho contato do presidente do Senado, porque ele é senador por Minas Gerais, já esteve em Patos e até aqui pela nossa emissora. E tenho contato também do Reginaldo Lopes, que é deputado que esteve aqui no estúdio também, como da deputada Grace Elias. Só que eu, como jornalista, cobrar um posicionamento de um deputado com relação a posicionamento ideológico, eu me coloco em uma situação que eu não estou sendo nem um pouco imparcial. Agora, afirmar determinadas coisas que é do conhecimento de todos, e isso no futuro, a gente afirmar que Bolsonaro ajudou os pobres com auxílio emergencial, ajudou, era pandemia. E se não tivesse acontecido pandemia, será que teria vindo esse valor? Não, deixa eu concluir que eu deixei você falar, só um minutinho. Aí, a gente considerar e falar que Lula ajudou os pobres, naquela época, ajudou. Com o programa Fome Zero, ajudou. A gente tem que considerar isso. Não era pandemia, mas o pobre passava fome. A miséria, os dados da miséria à época eram muito maiores do que hoje. Hoje nós temos a informalidade que cresce muito no país. E isso não é ruim para o Brasil ter informais. Eu, Matheus, considero que não. O que os nossos deputados precisam é adequar essa nova realidade da informalidade, porque ela também traz benefícios ao trabalhador. Trabalhador de aplicativo, quem vende cachorro quente na rua. Antigamente era raro a gente ver isso. Agora. Então, mas agora a gente vê isso com mais frequência. Então, é regulamentar isso e possibilitar que essas pessoas que são empreendedoras possam crescer mais e mais num país destravado. E, nesse ponto, nós tivemos avanços consideráveis, sim, durante o governo Bolsonaro. O que não tivemos durante o governo Lula. Nós tivemos avanços no Bolsonaro que não tiveram no Lula. A carteira de habilitação, por exemplo, agora tem validade de 10 anos. Quanto tempo Lula ficou lá e não regulamentou isso? Nós tivemos avanços também quem paga seguro de carro, mas, sobretudo, com base na alimentação. Porque pobre que é pobre não dá conta de comprar nem carro, anda de coletivo. Então, o que a gente tem que levar em consideração são as ações sociais voltadas para isso. Mas as oportunidades foram poucas. Nós tivemos durante o governo do Lula. Tô colocando tudo que é positivo, tô descartando coisa negativa. Porque, o Palocci ela braço direito do Lula, e foi comprovado que Palocci pegou um pouquinho. Nós temos também, atualmente, o ministro da Educação, que era braço direito do Lula, braço direito do Bolsonaro.
mas que também está envolvido em alguns escândalos. Então, vamos tirar esses pontos negativos. Até agora. Ah, tudo bem. Não tem provação, Fernando? Ai, meu Deus. Fernando, tudo bem. Se a gente ficar, eu tenho mais um convidado que tá me aguardando ali no estúdio, eu tenho muita participação no WhatsApp. Não dá pra. Você falou que não tem comprovação, a gente vê isso todos os dias. Agora, se você falar que o G1, que a Record, que o SBT, que a Band, que a Rede TV, que a Rádio Clube, que a Itatiaia, que todo mundo tá mentindo, aí infelizmente não consigo. Você acabou de afirmar que não tem nada comprovado com relação ao ministro da Educação? O favorecimento aos pastores? Eu já foi exonerado. Agora, assim, não tem provas. E o ministro do Turismo, que também foi exonerado? Isso. Assim, se errou. Deputado mineiro. E é o seguinte, Matheus, vai ter. Então, se a gente for falar de pontos negativos desses governos, tiveram milhares. Só que eu tô citando só os positivos. Vou só concluir minha linha de raciocínio. Durante ainda o governo Lula, teve esse programa de avanço dos campos. Milhares de universidades federais foram abertas Brasil afora, assim como os campos de universidades federais. Patos pelas linhas políticas, infelizmente a UF não foi para frente. Agora que está começando a ir para frente. Mas o IFTM foi instalado no ano de 2013. A minha turma, a turma que eu formei em logística, foi a primeira turma do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Campus Patos de Minas. E tanto o IFTM quanto o campus da UFO foram indicados em épocas de governos petistas. É isso que eu estou dizendo para você. Bolsonaro esteve em João Pinheiro. Sim. É tradição de todos os presidentes da República, ou até mesmo os vice-presidentes, e quando visitou Patos e Alencar, fez alguns anúncios de obras para os municípios, fazer esse tipo de anúncio, porque nós que estamos aqui no interior, precisamos desses tipos de obras do governo. Temer, quando esteve em Patos, o Zé Eustáquio chorou e ganhou a duplicação da Marabá. Não adiantou ninguém chorar lá em João Pinheiro. Bolsonaro apenas entregou os 1.000 títulos, entregou os 1.000 títulos de reforma agrária. E olha isso, de assentamentos que Bolsonaro, em campanha, afirmava ser contrário. MST, Movimento Sem Terra. E ele entregou títulos de assentamentos de sem terras para pessoas do município de João Pinheiro. Tudo bem, isso é política. Agora, grande obra anunciada para... Me conta, que grande obra que Bolsonaro anunciou para o Noroeste inteiro? Ele teve em Paracatu também, apenas andou de moto. Tá vendo? A gente não tem que ser apaixonado por nenhum político. Eles estão lá para trazer benefício. Eu quero que você entenda o seguinte, eu também quero que você entenda que eu torço para que nem Bolsonaro e nem Lula ganhem as eleições. Eu estou torcendo para que apareça um candidato. Mas não tem uma terceira via. Nós temos candidatos inteligentes no Brasil afora. Eu não vou defender nenhum porque a gente já está em período de eleição. O Lula fez, tá perdido aí. Eu estou torcendo para que Bolsonaro e Lula não ganhem. Cara, escuta aqui. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui, então, a diferença de umas coisas. Há 4 anos atrás, há 3 anos atrás, ainda não tem 4 que o Bolsonaro é presidente, só tem 3. Em 2018, nenhuma das estatais brasileiras dava lucro, sempre prejuízo. E para onde está indo esse lucro? Mas aí, para onde está indo o lucro da tá vendo? Você gaguejou, Fernando. O lucro da... Eu, Matheus, entenda. Eu, Matheus, sou um defensor de que todas as estatais sejam privatizadas. Eu sou um defensor. E falo mais. Não é somente a Petrobras que tem que ser responsável pela extração de petróleo no país. Eu falei dos Correios, da Caixa Econômica. O Correio presta um bom trabalho há muitos anos, né? Isso, mas estava dando prejuízo sempre. Era para ser fechado. Uhum. E aí? E hoje, você está vendo, com tantas pessoas... Se a gente for abrir a discussão para as estatais, nós temos a CEMIG também, que está sucateada também agora no governo Zema por conta dos acionistas e dos diretores que são nomeados. Então, é por isso que empresa e governo brasileiro não funciona. Todas devem ser privatizadas, no meu ver, devem ser vendidas. Não, o governo não serve para administrar empresa e nem empresário administrar governo. Políticos aí, porque é o seguinte, se o político está lá para administrar o que é do povo brasileiro, o que é da nação, aí assim, vai vender. As coisas não podem ser assim. Eu acho que se eu contratar você trabalhar para mim, aí eu vou ter que vender minha empresa porque você não me dá lucro.
Então você não é a minha empresa que não vai dar lucro. Porque se você não passar para um... Fernando, nós já tivemos ótimos exemplos de que não funciona. A Vale não funcionava enquanto era do governo. Agora a Vale é a maior empresa brasileira de minério. Daqui. Uhum. A Vale rouba a maior parte, não entra nenhum imposto que nós temos de direito, o brasileiro não tem. Certo? Ela, vê pra você ver, Uhum. eu acompanho isso, eu desde menino, eu comecei a trabalhar muito pequeno, mexi com obras de tudo quanto é jeito, você vê, e acompanho. Agora, eu não tenho mais acesso porque eu sou simplesmente um coitado. Tudo bem. Fernando, eu quero agradecer muito a sua participação, foi uma conversa enriquecedora. Eu não quero que você engula positivamente Bolsonaro e nem engula positivamente o Lula. Apenas quero que você seja reflexivo quando for afirmado que Lula ajudou os pobres e Bolsonaro também ajudou os pobres, porque de fato ambos os presidentes ajudaram. Não podemos. Eu não estou falando por ele não ajudou. Pode ter ajudado. Assim, eu vou pedir para você, se você conhecer alguém em patrocínio, conversar com alguém de patrocínio. Eu conheço o Mar, conheço o... Então pergunta se eles votariam de novo no Deiró Marra, mesmo com os escândalos de corrupção que estouraram no governo do Deiró. E aí você pergunta, se a resposta for afirmativa, que votaria, aí você pergunta por quê? Ah, será? Não ganha porque ele não pode, é proibido se candidatar novamente. Mas ele não ganha. Tudo bem, Fernando, muito obrigado por sua participação. Eu preciso passar para o próximo convidado que já está atrasado. Você não me deu a oportunidade de falar com o Hermano, hein? O Hermano tá na linha. Eu te dou. Você não deixou, né? Eu te dou 3 minutos para você falar com ele. Eu te dou 3 minutos para você falar com ele, porque eu preciso passar para o próximo. Mas ele tá aqui na próxima segunda-feira. E aí eu deixo. Você me liga às 6h30, que eu já libero para você trocar ideia com o Hermano, para conversar com o Hermano, viu? Se eu estiver em paz, eu vou ligar para você. Se você quiser falar com ele agora também, fica à vontade, ele tá te ouvindo. Abraço a todos. E aí, a gente vai refletindo aí pra nós ver o que nós vamos fazer desse Brasil nosso. Eu te espero na próxima na próxima segunda não, viu, Fernando? Eu te espero amanhã, porque amanhã o comentarista é bolsonarista. E aí eu estou junto com ele defendendo algumas ideias bolsonaristas. Então, espero que você também ouça o nosso programa amanhã, viu? Quem que é? É o Zé Luiz Borges Júnior. Eu vou participar. Zé Luiz, meu amigão. Combinado, eu te aguardo. Alô, abraço. Abraço, tchau, tchau. Hermano, eu tô com muita participação no WhatsApp, mas eu tô com blocos de comercial atrasados e também o meu convidado que era para entrar às 7h30 também já tá me aguardando. Eu vou pedir então para que você faça o seu comentário final e também com base naquilo que você se recorda dos ouvintes, porque essa conversa minha com o Fernando acabou tomando um pouco do tempo. Me desculpe. Obrigado a todos os ouvintes que participaram hoje nessa participação. Fico muito lisonjeado, isso é muito bom. Eu acho que se a gente quer de alguma forma evoluir, a gente realmente tem que começar a discutir política, mas claro que sem essa agressividade, né? sem xingar as pessoas, sem taxar as pessoas. Eu acho que discutir de maneira prática, né? Ser mais pé no chão, eu acho que esse seria o caminho. Mas enfim, voltando aí aos comentários, né, do Hamilton, que sempre participa, Hamilton. Ele falou sobre a manipulação que um dos filhos do Bolsonaro fez no vídeo da Daniela Mercury. Esse é o jeito que eles operam. Eles são covardes. Eles pegam vídeos, recortam vídeos, ajeitam lá para atacar as pessoas. É assim que essa milícia digital age. Isso não é mais novidade, né? E eu concordo com você. As pessoas já estão um pouco vacinadas quanto a isso. E aí, puxando um pouco o comentário do Hamilton e de outro ouvinte aí que falou que eu chamei as pessoas de burra, de jeito nenhum. Na verdade, eu acho que nós, como sociedade, como todo mundo, nós somos vítimas dessa engrenagem, desses profissionais da contra-informação que produzem mentira, profissionais da mentira do gabinete do ódio. Nós somos vítimas dele, sabe? É minha mãe, é minha tia, é todo mundo que recebe todo dia no WhatsApp mentira, vídeo manipulado, áudio manipulado, que são vítimas dessa milícia digital. Então, de forma alguma, eu acho que a população brasileira é burra. Eu acho que muitos são vítimas dessa estrutura profissional que fica manipulando e produzindo mentira em massa para atacar as pessoas que não fazem parte do seleto grupo aí de bolsonaristas da família, né, da família de milicianos. Então, assim, de forma alguma, eu acho que as pessoas não são burras, elas são vítimas dessa atuação dessa empresa, desses profissionais.
E aí, né, tentando aí sintetizar um pouco da sua discussão com o Fernando, eu acho que a gente tem que olhar para as nossas vidas. Eu acho que nesses últimos 10, 15 anos, e tentar ver a sua vida está melhorando nos últimos 2 anos com o governo Bolsonaro, ou ela piorou? Você compra mais carne hoje ou você comprava mais carne no governo Lula? Sobrava mais dinheiro no governo Lula ou está sobrando mais dinheiro agora? Preço da gasolina, do combustível, do aluguel, da energia, da comida, do transporte, como que tá, sabe? E aí, que realmente defender as personas, ou Bolsonaro, ou Lula, é muito difícil, sabe? Eu não estou aqui para defender o Lula, eu nem sou do partido do Lula, apesar de ser de centro-esquerda, eu sou do PSB, né? Eu tenho o meu partido que foi aprovado para ser o vice ali do Lula. Semana que vem a gente vai ter o Congresso Nacional do PSB. Eu, como um dos economistas do PSB, participo da construção do plano de governo. Espero que participe da proposta de governo que vai incorporar a chapa, né, Lula e Alckmin. Mas é o seguinte, a gente tem que olhar como que era a nossa vida no governo Lula. A gente progrediu, sabe? A nossa vida melhorou. A sua vida melhorava durante os governos do Lula? Sim ou não, sabe? Olhar isso. E hoje? E nesses 2 anos de governo Bolsonaro? A sua vida está melhorando ou ela está piorando? Você está comprando casa agora, carro agora, sabe? Os seus filhos estão estudando, estão indo para melhores escolas, estão fazendo faculdade agora? E como era no governo Lula, sabe? São 15 anos, então acho que assim, eu sei que as pessoas falam que o povo tem memória curta, mas a gente tem que olhar isso, exatamente isso, só isso. A sua vida está melhorando agora? Essa inflação desse ano, tá tudo subindo, gasolina a R$7, botijão a R$130, tá tudo bem para você, sabe? E, né, como o ouvinte falou aí, que é pobre assim, né, que se considera pobre, sabe? O preço das coisas tá te agradando? Tá sobrando salário no final do mês? Sua vida tá melhorando? Se você achar que sua vida tá melhorando, bem, eu acho que você vai poder optar por continuar com o mesmo presidente. Agora, se você acha que sua vida tá piorando nos últimos anos, não tem por que você continuar votando e apoiando um estilo de governo do Bolsonaro, sabe? Eu acho que assim, ser bem prático, vamos ser bem prático na hora da gente escolher o nosso candidato. A nossa vida melhorou ou piorou durante o governo Lula? E agora, a nossa vida melhorou ou piorou? Sabe? E não ficar caindo em fake news, em ataque acreditar que o filho do Lula tem uma Ferrari de ouro, que o filho de Lula tem uma empresa de bilhões. Assim, a essa altura do campeonato, eu acho que o Lula e a família dele foram os mais investigados do Brasil, sabe? Se eles tivessem alguma coisa, acredito que o Sérgio Moro, a Polícia Federal, Deltan Dallagnol, aquela turma lá, teriam encontrado. Eles ficaram muito tempo investigando Lula, processaram e tudo mais. Então, assim, né, o sítio, o triplex, já caiu por terra, né? Então, assim, mas pra gente, como eleitor, como cidadão, a gente tem que ser bem prático e vou dizer assim, quase que egoísta, né? Olhar assim, a sua vida tá melhorando? A sua perspectiva de vida, sua esperança, sabe? O seu olhar pra frente, tá melhor agora ou tá pior? Irmão, tá muito pior. Pra mim, o salário não tá valendo nada, sobra mês no final do salário, eu não tenho mais perspectiva de financiar um carro, de financiar uma casa própria, sabe? Então, assim, pra mim tá muito pior agora. Então, eu tenho todos os motivos para não votar no Bolsonaro, sabe? Eu, como professor de universidade federal, tá com salários congelados há mais de 4 anos, inclusive, né, nos finais do governo do PT, não teve reajuste. As universidades federais pararam de expandir, não tem mais... Na verdade, as pessoas não têm nem mais por que fazer faculdade, porque não tem emprego, né? Então, assim, vamos ser bem prático. A sua vida tá melhor ou pior depois do governo Bolsonaro? E assim, pensa na sua vida mesmo, sabe? Não dá ouvido a fake news, ao WhatsApp. Pensa, a sua vida tá melhorando ou ela tá piorando? E eu acho que essa tem que ser o grande norte pra gente decidir em quem vai votar, em quem vai comandar o país, quem vai comandar o Estado. É observar. A sua vida tá melhorando ou tá piorando? E bem, e com isso eu já vou finalizar.
E agradecer Hermano, a participação de todo mundo. Eu vou rodar aqui todas as participações, apenas também para que você possa ouvir. Eu vou tentar rodar aqui. Eu tenho participação, por exemplo, do Sarapó. Sarapó, eu vou conseguir rodar a sua última participação, viu? Que ele mandou muitos áudios participando conosco, bem como a do Hamilton. Vou rodar o último áudio, porque infelizmente não dá tempo, e eu já estou com o meu convidado aqui no estúdio B, me aguardando. E eu vou então ler todas as participações e aí já despeço de você, mano. Só mais um minutinho, eu sei que você já tem um compromisso e já está em cima da hora. O Euler, acredo, ver um pobre defender Bolsonaro é de doer a cabeça de qualquer um, gente. Aqui também a participação do Márcio. Brasileiros como esse Sarapó não são poucos aqui em Patos, e tem o presidente que merece. Bolsonaro é ídolo deles, paciência. Eu tenho aqui a participação do Luiz Andrade, que mandou aqui um vídeo do Cleitinho, pré-candidato ao Senado. Reduzir o preço da gasolina é crime. Crime é o preço que estão os combustíveis. E aí foi com relação àquela notícia que a gente repercutiu sobre o TSE julgar se Bolsonaro comete crime ao reduzir o preço dos combustíveis. O Chacrinha participando conosco. Na vida é preciso muito cuidado com o que ouvimos. Há mentiras cativantes e verdades sem graça. Isso costuma confundir a nossa razão. Estudar nunca deveria vir associado com esse negócio de ser alguém na vida. Todo mundo importa. Estude para mudar o mundo para melhor, não para se achar melhor que todo mundo. Eu tenho aqui a participação do Ronei. Ronei, é um áudio de 1 minuto e 37. E infelizmente não dá para rodar seu áudio, até por conta da hora que já está avançada. Eu tenho aqui também a participação do Adão Soares participando conosco. É o áudio de 1 minuto. Me desculpe, Adão, não dá tempo de rodar o seu áudio. O Luiz Rodrigues, eu estou lendo aquilo que está digitado, gente, que eu consigo ler mais rápido. O áudio, ele demora um pouquinho até que ele possa rodar. Então, no máximo 30 segundos. Se o Ronei e também aqui o Adão quiser mandar pra gente, ainda dá tempo de registrar. O Luiz Leite, boa noite, Matheus. Onde você achou esse desequilibrado, gado do Bolsonaro, afirmando? Eu tenho aqui também a participação do Roberto, que mandou um vídeo pra mim de uma prefeitura de interior, prefeitura de Paraúna. Eu assisti esse vídeo no Facebook, em que a prefeitura adquiriu um moedor de galhos, o que iria auxiliar e muito a Patos, porque poderia utilizar o galho que é moído, o conteúdo que é moído, para colocar nas hortas comunitárias. Aqui a participação do Júlio César. Matheus, você é o melhor. O cara não dá conta de responder você. Parabéns, o certo é o certo. Certamente são muitos desinformados, pois o combustível é parte de governadores. Infelizmente não tenho o que falar. Culpam de qualquer forma o presidente da República. Eu considero que toda a tributação dos combustíveis deveria ser decidida pelo governo federal. Infelizmente não é bem assim. O ICMS pesa muito sobre o valor do combustível, mas o nosso governador, que se dizia novo, não reduziu, infelizmente, o imposto cobrado em cima dos combustíveis. A gente tem aqui a participação do Bellini. Matheus, boa noite. Quero parabenizar o professor Hermano pela sua visão crítica e honesta da realidade do país. Concordo com ele em gênero e no grau. E os piores cegos são aqueles que não querem ver. Eu tenho aqui a participação do Sarapó. Vamos ouvir. Quem mandou você ficar mamando a teta de funcionário pro federal? Professor. Bem feito. Se a vida pra você não tá boa, é porque você deve estar sendo um bom professor, um bom profissional, porque muita gente tá ganhando dinheiro aí, muita gente. Eu conheço ouvintes seus aí que é baba-ovo do PT, que tem até piscina. Antes no Bolsonaro não tinha nada. Hoje tem casa, tem piscina na casa dele. Será onde que ele arrumou dinheiro? Ele não roubou não, ele trabalhou. Ele vendeu carro, seguro, ele vendeu tudo. É só você que foi ser professor que tá na merda, então. Você falar que um cara que tem um diploma de Harvard falar. É a participação do Sarapó. E aqui a última participação do Ronei. Ô Matheus, então pra finalizar, entre o Lula e o Bolsonaro, se for os dois, eu voto no Bolsonaro, né? Mas tomara que não seja. Agora, cara, é triste ver o Alexandre de Moraes decidindo o que eu posso ou não falar, né? Tem gado aí que gosta, né, de ser controlado. Eu não. Eu sou controlado por Deus, pelo livre-arbítrio de Deus, né? Por esse Alexandre de Moraes aí que acha que é dono do mundão. E gostei da participação do seu convidado aí. Tá? É desse jeito que ele falou aí mesmo. A gente tem que observar desse jeito que ele falou. É um governo tão sério que não se comprova finalizar, nada nas denúncias que aparecem, porque eles fazem reunião de porta fechada e pedem sigilo de 100 anos. Daqui 100 anos nós não vamos descobrir
Quem que vai descobrir isso daqui 100 anos? Ninguém nem vai saber que existiu o Bolsonaro. Aí fica esse feitiço aí que é o governo sério, que tudo que aparece não foi comprovado, nada foi comprovado, nada foi comprovado. É lógico que não é comprovado, porque eles pedem o direito de sigilo. O único presidente na República do Brasil que em 300 mil escândalos, 300 mil anos de sigilo. Esse povo tá muito iludido. Deus é mais. É isso, irmão. Eu tenho muitas outras participações, mas a gente já encerra por aqui. Obrigado e até a próxima segunda-feira. Certo, obrigado, Matheus. Obrigado a todos os ouvintes aí da Rádio Clube. Segunda-feira, quem não conseguiu participar, a gente conversa na próxima segunda. Vai ser um prazer ouvir todo mundo e trazer uma visão crítica aí para Patos de Minas. Obrigado. Ótimo, a gente faz um rápido intervalo e na sequência tem nostalgia. Não saia daí. De tudo um pouco com Matheus Alves, volta já. Se você quer ouvir falar mal do Bolsonaro, você sabe aonde ir. Se você quer